Mateus, capítulo 5, versículo de número 9. Vamos ler todos juntos? Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Pai, fala conosco nesse momento da sua palavra, que ela possa se tornar presente em ação em nossa vida. Que possamos ser mensageiros do Senhor, ó Pai. Não somente por pregações, mas também com atitudes. No nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, o tema central da nossa pregação de hoje é pacificador. Nós entendemos essa palavra e o que ela demonstra para nós nessa realidade de hoje. E escrevendo esse sermão durante a semana, pensando e refletindo, eu estive pesquisando alguns acontecimentos essa semana e alguns deles me chamou muita atenção. O primeiro, do dia 23 de agosto, uma diretora de educação de uma instituição chamada Nova Escola, a diretora se chama Ana Scachetti, acho que esse é o nome, né? Não sei falar o nome dela aqui direito. Mas segundo Ana, essa diretora de educação da Nova Escola, ela realizou uma pesquisa de entre 5.300 professores dessa instituição. Sendo uma escola, ela entrevistou e fez uma pesquisa entre esses professores. E segundo a reportagem da CNN, 70% dos professores relataram que os alunos voltaram mais agressivos. Dentre esse total de professores, 80% desses professores já flagraram algum acontecimento violento dentro da escola. E pasmem, a cada 10 professores, 6 já sofreram algum tipo de violência pelos alunos. E a maior parte dessas violências é no aspecto verbal. Xingamentos, ameaças, gritos. No dia 28, 5 dias após essa reportagem, surgiu um novo acontecimento na semana. Não sei se os irmãos pararam para ver, mas algo que me surpreendeu muito. 2 pessoas de uma denominação cristã brigaram. Houve um atrito entre eles, uma divergência no aspecto político. E o que aconteceu? Um deles sacou a arma e atirou contra o seu irmão na fé. Uma violência dentro do templo. E o mais incrível que possa parecer isso, o culto continuou. Não querendo desanimar mais uma vez com uma triste notícia, mas no começo de setembro, quando o agosto foi embora e começa setembro, um brasileiro quase tira a vida de uma vice-presidente. Não sei se os irmãos viram, mas a vice-presidente da Argentina quase foi morta por um brasileiro. A sorte, ou um propósito, vamos dizer assim, não sorte, é de que aquela arma emperrou, senão seria uma fatalidade. 3 notícias com o mesmo aspecto, a violência. Algo que está presente em nossas vidas. Essas 3 notícias possuem algo em comum.
Sabemos que a pauta da violência, da segurança pública, sempre foi um desafio para os governantes. Sabemos que temos muito o que fazer diante desse cenário. Não somente os políticos, mas nós mesmos também. Algumas pessoas cercam as casas, outros colocam alarmes. Nossa igreja também tem um alarme, tem câmara de segurança. Isso tudo é válido para tentar amenizar a violência. Mas estamos percebendo, irmãos e irmãs, que um cenário hostil está sendo levantado nesses últimos tempos. Sabemos que a maldade está num aspecto violento maior do que antes. E se nós não prestarmos atenção, nós seremos participantes desse cenário. Principalmente nesses últimos tempos, quando estamos debatendo ideologias, políticas e outros assuntos que nos levam à agressividade, que nos levam a subir o sangue, ferver o sangue. Assuntos que nós não temos mais como tratar num ambiente de paz. Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, proclama as bem-aventuranças. O que seria bem-aventuranças? Bem-aventurança é feliz é aquele que cumpre determinada ação, porque será recompensado de outra forma. Jesus usa esse Sermão do Monte numa visão, num panorama, onde toda ação levará a uma consequência boa. Jesus tem como pauta a justiça de Deus nesse Sermão do Monte. Jesus traz a pauta também, nesse momento, os valores principais de seu reino, a sua justiça e o seu reino. Tudo isso prescrito no Sermão da Montanha, num aspecto de feliz é aquele que faz determinada ação e é recompensado. E ele propõe diversas ações do Sermão da Montanha, os irmãos já devem ter decorado. Escola dominical serve para isso, tá, irmãos? Para nós decorarmos essa parte da Bíblia. Mas algo que nos reflete é que Jesus diz que mesmo diante das perseguições, no final desse capítulo, desse versículo de número 11 e 12, mesmo vocês sendo perseguidos, vocês serão felizes. Ou seja, há uma inversão diante do mundo hostil que Jesus prega nesse Sermão do Monte. E no versículo de número 9 ele trata: bem-aventurado os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quando nós nos aprofundamos na palavra pacificador, o que é um pacificador? Automaticamente em nossa mente vem a palavra paz. Pacificador tem como objetivo promover a paz. E está corretíssimo. Porém, quando nós adentrarmos ao fundo da palavra pacificador na Bíblia, na palavra de Deus, quando nós pegamos as línguas originais do grego, do hebraico, nós percebemos que paz no hebraico é o shalom. Tem um hino, nós cantamos aqui no Círculo de Mães, Shalom Adonai Shalom, que é um hino que parece um hino judeu quando cantado, que foi propositalmente colocado no nosso hinário, Shalom Adonai Shalom. O que seria o Shalom? Shalom é a paz de Deus em todos os aspectos. Quando o salmista fala paz sobre Israel, é que se Israel teria paz em todos os seus aspectos, não somente em cunho de violência,
mas paz em todos os sentidos, sociais, políticos, religiosos. Deus supriria Israel com o seu shalom. No grego, a palavra pacificador, na sua tradução, denota ser construtor da paz. É você construir a paz no cenário. Tem muitos irmãos aqui que já fizeram parte de uma construção. Zenande foi pedreiro, né, Zenande? Você sabe muito bem como é construir, né? O Luiz reformou a casa, né, Luiz? A Lucinei trabalha com isso, né, Lucinei? Construir. O que é construir? É você fazer, pegar tijolo por tijolo, fazer todo o acabamento possível para que isso se torne bonito, de uma maneira visual bonito, mas também de uma maneira que você precisa ter algo firme. Por quê? Porque pode vir o vento derrubar, pode vir a chuva cair goteira. Então, a paz escrita no Novo Testamento, se remete a construir a paz. Pacificador seria isso. Somos todos construtores da paz. Construir a paz no meu bairro, construir a paz na minha casa, construir a paz no meu trabalho, construir a paz na minha igreja. Em todos os sentidos, nós somos empreiteiros, vamos dizer assim, da paz, de maneira firme e sólida. Paulo, quando ele fala de paz em Romanos, no capítulo 12 de Romanos, ele fala, se possível, de se depender de você, tende paz com todos. Paulo fala, se possível. É uma possibilidade que nós devemos apresentar. Se possível, nós devemos ter paz. Paulo deve conhecer muita gente insuportável para falar isso. Se possível. Jesus já demonstra um outro lado da moeda. Jesus, ele é mais profundo. Jesus fala, se vocês construírem a paz, vocês serão chamados de filhos de Deus. Para construir uma casa, tem muito suor e trabalho, não tem? Quando chove, o que acontece? Quando chove e fica parado, tem pessoas que vão embora, né? Mas tem pessoas que trabalham quando chove. Enfrenta frio, enfrenta o vento. Nós percebemos, irmãos, que a paz, ela precisa ser aplicada em nossa vida. Estamos presenciando um momento de muita hostilidade, de muita segregação, de muita separação entre irmãos e irmãs, famílias, filhos e filhas, pessoas da mesma casa, pessoas da mesma igreja, pessoas do mesmo trabalho, separadas por ideias, conflitos e muita hostilidade e violência. De uma maneira ideal, a nossa idealização como cristão é sermos como Cristo. E Cristo já nos remete isso, para sermos construtores da paz no nosso dia a dia, em todos os aspectos. E o nosso objetivo não condiz com o ódio pregado entre pessoas que pensam diferentes. Temos pessoas que pensam diferente de nós, com certeza. A própria palavra de Deus já nos mostra que a mensagem da cruz é loucura. A própria mensagem de salvação, ela é loucura àquele que não crê. Nós já temos um inimigo em comum. Pessoas, não um inimigo, desculpe, irmãos. Nós já temos uma pessoa que pensa diferente de nós.
Porque a nossa luta não é contra a carne, não é verdade? Sim, contra principados e potestades. Porém, nós percebemos que a nossa luta, então, deve ser em propagar a paz diante desse cenário hostil e violento em nosso mundo. Jesus entende, então, compreende e nos faz compreender que sermos construtores da paz é muito mais profundo. Estabelecermos a paz, por mais difícil que seja, é um dever de todos nós. Se nós quisermos ser chamados de filhos de Deus, devemos ser propagadores da paz. Diante desse mundo tão hostil e violento que estamos enfrentando, com várias divergências, muitas vezes divergências quanto aos valores bíblicos, e os irmãos falaram aqui de manhã, no aspecto político, no aspecto social, percebemos que a palavra de Deus já nos mostra lá em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, é a palavra de Deus dizendo a Zorobabel: não é por força e nem por poder, mas sim pelo Espírito. Então nós podemos deixar todas as nossas desavenças com o próximo com o Espírito. Não que eu vou aceitar aquilo que o diferente pensa, mas eu coloco diante de Deus. Deus abre os olhos daquele, vamos falar o linguajar do vaparício aqui, abre os olhos daquele caboclo ali mal, porque senão eu vou querer dar um safanão nele. É colocar diante de Deus as nossas diferenças e entender que aquilo que está em nosso coração é inegociável, mas que eu preciso demonstrar aquilo que está em meu coração para que Ele me entenda em paz, de uma maneira onde nós criamos um diálogo. É verdade que muitos não vão querer ouvir, porém, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós que somos propagadores dessa paz não estaremos mais sozinhos. É pedir a Deus: Deus, como eu vou falar com ele? Como eu vou ter paz com aquela pessoa? Como eu vou querer discutir valores que o Senhor trouxe ao meu coração? Saiba que por meio da pacificação, irmãos, nós seremos chamados de filhos de Deus. Quando nós estabelecemos essa paz, não nós, mas sim o Espírito Santo de Deus, e nos usa para isso, nós então seremos respeitados pelo próprio Deus, como seus filhos e filhas. Em muitas discussões, nós precisamos falar sobre aquilo que nós acreditamos sim. Precisamos demonstrar aquilo que nos foi ensinado através da palavra de Deus. Mas precisamos ter cuidado. Cuidado a não nos nivelar a hostilidade. Cuidado de nós não nos nivelar a violência, a alta voz, a perder a razão. A paz de Deus é isso. É eu conseguir dialogar com o meu próximo, independente daquilo que ele acredita, mas sim que eu tenha paz com ele primeiramente, antes de dialogar. Em muitos casos precisamos falar, mas irmãos e irmãs, existirão conflitos no seu dia a dia e no meu dia a dia também, que vão ser desnecessários, que vão ser diálogos que não vai acrescentar em nada. Diálogos que não vai frutificar, muito pelo contrário. Vamos estar em inimizade com o próximo. Será muitas vezes importante, desnecessário discutir certos assuntos,
Quando falamos sobre assuntos que permaneiam a fé, a espiritualidade, nós temos experiência sobre esses assuntos e podemos falar sobre esses assuntos. Mas há discussões, muitas discussões que vamos perder tempo. E eu não falo somente no aspecto político, não. Nós, presbiterianos, temos a coceira de querer debater teologicamente com outras denominações também, falando que nós somos o dono da verdade. Irmãos, irmãs, discussões desnecessárias não levam a nada. Precisamos ser pacificadores, não ser pessoas mudas para evitar o conflito a todo instante. Quem evita o conflito sempre vai ter um conflito maior. Eu estou aprendendo isso no dia a dia. Eu que não gosto muito de conflito, sempre surgem conflitos maiores que precisamos nos apresentar. Porém, falar o necessário, o básico, diante daquilo que Deus demonstra a nós. Falar com amor, com misericórdia e com a paz. Portanto, tende a paz, essa mesma paz que Jesus colocou em meio aos discípulos, a paz de Cristo que Ele dá, não a paz como o mundo dá, mas sim como aquela paz que Cristo dá, que Paulo fala, que excede todo o entendimento. Tende essa paz, mas principalmente, leve essa paz de Cristo aos ambientes hostis. Aí vai ser difícil, porém, você não vai estar sozinho nessa. O próprio Espírito Santo de Deus, com a sua leveza, estará com você. Construa essa paz em ambientes de discórdia. Mantenha essa paz com os seus irmãos na fé. Eu não quero ninguém brigando por política e saindo dando tiro em ninguém, tá, irmãos? Por favor. Precisamos ter paz em nosso meio. Estamos diante da mesa do Senhor, da ceia. E para nós cearmos ao nosso Senhor como os irmãos e famílias de fé, precisamos estar em paz uns com os outros. Por isso, no momento de paz, desfrute a presença do Cristo em nosso meio. Desfrute da sua presença. Desfrute do privilégio que você tem aqui de vir e cultuar a Deus em paz. Cultuar a Deus em meio aos irmãos e irmãs. Cultuar a Deus em meio à família. Que nós possamos então cultuar e cear junto com o nosso Cristo, aquele que deu a vida por nós, em nosso favor, e está conosco aqui nessa noite. Feche seus olhos, vamos estar orando ao nosso Senhor. Grandioso Deus, amado Pai, nós queremos pedir a sua paz. Paz que só o Senhor nos dá. Paz que somente o Senhor proporciona ao seu povo. E nos ensine, ó Pai, a proclamar essa paz. Nos ensine, ó Pai, a demonstrar essa paz diante desse mundo hostil. Que o seu amor, ó Pai, percorra os nossos caminhos, percorra os nossos caminhos, e que nós possamos aprender a ser pacificadores, construtores da paz, pessoas que soam, Pai, para levar a sua paz àquelas pessoas que não entendem a sua paz. Senhor, adentre ao nosso coração, que o Senhor possa, Pai, colocar a sua paz em nosso meio para nós levarmos essa paz ao mundo. Não por meio, muitas vezes, de armas, Pai, e nem mesmo por meio, Pai, de movimentos, ó Pai, que não condiz com a sua vontade, mas sim diante do Senhor, ó Pai, para que nós possamos ser reconhecidos como filhos e filhas do Senhor. Promova a sua paz através de nós, em nome de Jesus,
e coloque a sua paz em nosso coração, na sua igreja. Em nome de Jesus. Amém.